Bom dia, amigos e irmãos na fé. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós nesta manhã de segunda-feira, a última segunda-feira deste mês de agosto, onde foi o último domingo. Louvamos a Deus pelo seu cuidado, sua proteção, sua bondade para conosco. Um mês está se findando. E com preciosas mensagens da parte do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para nos fortalecer, nos animar e nos trazer a esperança da nossa salvação. Quero convidar-te a orarmos para aqui junto meditarmos na palavra de Deus. Santíssimo e eterno Deus, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos e louvamos, ó Pai, pela tua santa misericórdia, pelo teu santo cuidado e amor para conosco. Cuidaste de nós ao longo deste mês e já chegamos na última segunda-feira. E aqui estamos esta manhã para meditar na tua palavra. Queremos pedir que teu Espírito nos conduza e nos dê entendimento e nos abençoe com a sua presença em nome de Jesus. Amém. Amigos, ontem nós estudamos sobre a mensagem da justificação pela fé e compreendemos claramente que a nossa salvação não depende da nossa obediência, mas depende unicamente da justiça e dos méritos de Jesus Cristo. Quando cremos pela fé nesses méritos e confessamos os nossos pecados, são apagados e Cristo nos recebe como irmãos, como filhos do nosso Pai Celeste. Hoje queremos fazer um pequeno resumo daquilo que estudamos nos últimos 2 dias, com o tema Preciosa Mensagem. Diz que esta longa citação, a citação da Sra. White, que nos ocupou os 2 últimos dias de meditação, é com certeza uma das mais importantes na história do Adventismo. Seria bom relê-las de uma só vez. Então façamos um resumo dos pontos realçados e enfatizados por Ellen White da preciosa mensagem de Wagner e John. Qual é a mensagem que esses dois servos de Deus, jovens, trouxeram para fortalecer a fé do povo do Senhor? O Salvador crucificado. A mensagem de que devemos olhar para o Salvador crucificado e justificação pela fé unicamente em Jesus. A relação entre a justiça de Cristo e a obediência aos mandamentos de Deus. Quando nós somos justificados pela fé, somos chamados de justos perante o Pai e salvos em Jesus Cristo pelo seu mérito, pelo seu sangue derramado, somos perdoados e purificados. Logo, se somos salvos, é claro que vamos viver em obediência para não mais transgredir os princípios da lei de Deus que causa o pecado. Não somos salvos, ou não somos obedientes para ser salvos, mas somos obedientes porque aceitamos pela fé a salvação de Cristo, que Ele nos oferece. Outro ponto realçado foi a necessidade de os adventistas focarem a atenção em Jesus. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Não só os adventistas, como qualquer pecador que quer ser salvo. A salvação encontra-se unicamente em Jesus. Precisamos de contemplá-lo e aceitá-lo pela fé. Os méritos de Cristo reclamando-os para nós. A justiça de Cristo, ou a justiça pela fé, mantém íntima relação com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 9 a 12. Você pode conferir essa mensagem na tua Bíblia Sagrada, que lá define que a nossa salvação não está no homem, mas está unicamente em Cristo. Cristo morreu em nosso lugar como expiação pelo pecado. Jesus tem bênçãos pontuais especiais para os seus filhos. Bênçãos pontuais e especiais para os seus filhos. Os adventistas têm enfatizado a lei, mas negligenciando Jesus e a importância da fé no seu sacrifício em nosso favor. Esta mensagem que esses dois jovens trouxeram para despertar a mente dos adventistas na outrora. Porque é claro que hoje pode haver alguns equivocados quanto a isso no seio do povo adventista, mas a boa parte dos adventistas compreendem claramente que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. A fé nos méritos do Salvador crucificado é a vida da igreja. O alvo de Satanás tem sido desviar os olhos da igreja de Jesus e dos seus méritos para a teologia eclesiástica concentrada em esforços humanos. Isto o inimigo tem trabalhado em todas as eras, em especial nesses últimos dias antes da volta de Cristo. O seu grande empenho é focalizar os homens ou a igreja
no mérito dos homens e não no de Jesus. Deus então chamou Jones e Wagner para redicionar o olhar dos adventistas naquela época para Jesus, para a fé no seu sacrifício e mérito, assim como para a relação existente entre a salvação pela fé e a mensagem do terceiro anjo. Esse é, em resumo, o cerne daquela mensagem que dividiu o antes e o depois da Igreja Adventista em 1188. Se esta é a própria essência da fé cristã, por que esta mensagem foi tão importante para alguns adventistas e problemática para outros em 1888? Qual era a questão? A resposta encontra-se na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia entre 1844 e 1888. É preciso compreender o que estava se passando dentro do Adventismo entre 1844 e 1888. A teologia adventista do sétimo dia consiste em dois tipos de doutrinas interrelacionadas. Primeiro, doutrinas que os adventistas têm em comum com outros cristãos. Salvação somente pela graça mediante a fé, o valor da Bíblia, o papel histórico de Jesus como Salvador do mundo, a eficácia da oração, etc. Esses pontos que a igreja tem em comum com outras igrejas protestantes. O segundo ponto são os ensinos característicos da teologia adventista do sétimo dia, como é o sábado do sétimo dia, a segunda vinda pré-milenar, a imortalidade condicional e as mensagens do julgamento de Daniel 7 e 8 e de Apocalipse 14. Essas mensagens não são comuns nas outras igrejas. Só a igreja adventista compreende e ensina essas mensagens, essas doutrinas. Agora, os adventistas do século XIX viviam numa cultura predominantemente cristã. Por isso, e regra geral, tendiam a não enfatizar as crenças comuns com os outros crentes ou os outros cristãos. Então não vamos fazer sentido eu estar a falar de salvação pela fé, sabendo que aquela religião também sabe sobre salvação pela fé. Entende realmente o valor da Bíblia. Sabe que só a Escritura é o único meio de garantir a nossa fé na salvação em Cristo Jesus. Então, o que acontecia? O importante para os adventistas naquela época era pregar o que os distinguia. Assim, os evangelistas, quando eu digo evangelista, não são evangélicos, mas os pregadores adventistas, ao entrarem num novo território, isto é, numa esfera nova, com alguém ou com algum um pregador de outra denominação, desafiavam o ministro do culto mais importante para um debate público sobre a natureza da morte e do inferno ou sobre o verdadeiro sábado. Eles entravam nesses debates. Autênticos polemistas venciam os debates, mas com poucos resultados positivos, né? Venciam porque apresentavam factos bíblicos coerentes e provavam pela Bíblia o que a Bíblia ensina sobre a morte, o inferno e sobre o verdadeiro sábado, e venciam os ministros das outras denominações religiosas com os seus argumentos, mas com poucos resultados. Por que poucos resultados? Porque no lugar daqueles se convencerem, apenas ficavam irritados. Então, estavam doutrinariamente corretos, os adventistas naquela época estavam doutrinariamente corretos, o sábado é bíblico, a mortalidade da alma é bíblica, o homem não é imortal, ele poderá ter uma imortalidade condicional, isto é, ele só alcança a imortalidade se aceitar pela fé a salvação e, por meio de Cristo, quando ele regressar, nos concederá a imortalidade. A Bíblia ensina que todo homem é imortal. Doutrinariamente estavam corretos, mas o espírito é que era errado. As motivações que os levavam a entrar nesses debates e essas polêmicas é que era errado. Então, meus amigos, conclusão da lição de hoje, nós podemos pedir e rogar a Deus para que aprendamos com o nosso passado. Porque ainda hoje encontramos, às vezes, no seio do povo adventista, alguns que tendem a entrar em essas polêmicas sem nenhum proveito. Não é nosso objetivo. Não é missão da Igreja de Deus e do povo de Deus entrar em essas polêmicas. Nosso dever é ensinar a verdade e unicamente a verdade. Não é entrar em debates teológicos para poder defender as nossas posições.
A palavra de Deus ela é toda verdadeira e quando estudamos ela, compreendemos a verdade com nitidez, com clareza. Por isso, esta manhã, o que o Senhor pede de mim e de ti, vamos aprender com os erros do passado e continuemos a pregar a mensagem presente para os nossos dias, elevando as pessoas à esperança da salvação unicamente em Cristo Jesus. Devemos ensinar as pessoas que a obediência aos mandamentos de Deus é o resultado de elas estarem salvas em Jesus. Não há salvação pela nossa obediência, mas ao sermos salvos, Cristo requer de nós obediência aos seus princípios, porque o pecado é a transgressão da lei. Logo, se eu já estou salvo, não preciso mais estar a transgredir a lei do Senhor cometendo pecado. Eu preciso viver na obediência e essa obediência vem pela fé nos méritos de Jesus. Porque mesmo a nossa obediência depende da fé nos méritos de Jesus. Rogamos a Deus que nos dê essa fé firme, essa fé nos méritos de Cristo e reclamemos esses méritos porque Ele dispôs para nós, para que possamos a possuir e viver mediante essa fé uma vida de santificação para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar-te a orar para aqui terminarmos a nossa meditação e reflexão. Deus amado, nosso Pai Celeste, obrigado pelo teu grande amor. O Senhor, quando viu que o teu povo estava direcionando os seus pensamentos, a sua mente, para algo que não era o princípio bíblico, o Senhor enviou homens que pudessem, suscitou homens que pudessem trazer o povo novamente, como se fosse um GPS, ao caminho reto da salvação. Obrigado pela mensagem da justificação pela fé. Ajuda-nos a crer e a confiar que unicamente mediante a fé nos méritos de Cristo, mediante a fé no sacrifício expiatório de Cristo, nós somos salvos. E ao sermos salvos, é claro que teremos a alegria e prazer de viver uma vida santificada, uma vida longe da transgressão e do pecado, para que na glória do Senhor possamos ser glorificados junto com o Pai. Oh, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, dá-nos uma boa segunda-feira na Tua presença, que Teu Espírito conduza as mentes e o coração de todos os filhos Teus que cada dia assistem a essas meditações. Fortalece a nossa fé no sangue e no mérito de Jesus Cristo. Fica conosco, cura as nossas enfermidades físicas e espirituais. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, resto de um bom dia. Tenha o cuidado de poder viver uma vida de santidade perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque uma vez salvos em Jesus, por que não sermos obedientes aos seus mandamentos? Deus te abençoe. Um grande abraço para ti e para a sua família. Amanhã estaremos aqui de volta. Não falte as meditações. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.